Ao contrário do que muita gente acha, o Nordeste tem muita lenda boa. E hoje eu escolhi algumas lendas e vai ser tipo um ranking. Eu vou contar da menos pior até a pior, tipo a mais bizarra, ou então que finaliza as vítimas de uma maneira bizarra. Em quinto lugar vai ficar o Cabeça de Cuia. Ele era um menino cujo nome era Crispim. Crispim era de uma família super pobre e ele todo santo dia saía para pescar. Só que teve um dia que ele não conseguiu peixe. Sua mãe saiu pela vizinhança inteira procurando comida, mas não conseguiu nenhuma comida dos vizinhos. Quando Crispim chegou em casa, sua mãe lhe deu uma sopa bem pobre. Sua mãe tentou se justificar, mas não deu outra. Crispim agrediu sua mãe de um jeito que, pela idade, ela não ia aguentar. Então sua mãe o amaldiçoou. A maldição consistia em seguinte: a cabeça dele ia ficar em formato de cuia até que ele conseguisse matar 7 virgens com o nome Maria. E a maldição só ia acabar quando ele fizesse isso. E teve um dia que ele não aguentou mais, né, ficar procurando, e se auto-atirou no rio e foi de vala. Dizem que se você estiver perto de um rio e der bobeira, pode ser que o Cabeça de Cuia apareça e te puxe pra água na intenção de te afogar. Eu botei ele nessa posição porque ele só mata um tipo de pessoa, virgens com o nome Maria. Agora nós vamos falar do Devorador de Crianças, o Kibongo. O Kibongo é tipo o inverso do Mapiguari. Ele não tem a boca na barriga, ele tem uma boca nas costas. Quer dizer que ele prefere pegar crianças porque elas têm carnes macias, entenderam? E principalmente crianças mais rebeldes, vamos dizer assim. Isso que bate no irmão mais novo, então que responde os pais e sei lá, coisa que gente diz que é rebelde. Dizem que se ele vê uma criança do sopa, essa criança for rebelde, ele pega a criança e joga na boca que ele tem atrás das costas. Em outra versão, ele pega a criança, leva ela para algum lugar aleatório da mata, tortura a criança e só depois que ele dá cabo da vida dela. Agora nós vamos falar sobre o Labatute. O Labatute tem uma característica que é a mesma coisa do Kibongo, que é ele preferir comer crianças, por elas ter carne mais macia. Mas a questão é como é a aparência dele, saber o que fez essa lenda ser criada. A criação dessa lenda foi devido a umas atitudes bizarras sobre o general cearense, Pedro Labatute. O cara simplesmente não perdoava os inimigos. Ele fuzilou muito homem, muita mulher. Você definitivamente não queria ficar lá do lado com esse cara aí. E a aparência desse bicho também é bizarra. Ele tem dente maior que de um javali, redondos, braços longos, o olho na testa. É bizarro, minha gente. Sinistro. Aqui é uma lenda super bizarra, a cabeça satânica. Pra quem não sabe, houve a época do cangaço. E nessa época, obviamente tinha pessoa ruim. Só que teve um cangaceiro em questão que ele era o ápice da maldade humana. Esse cangaceiro era tão ruim que tinha gente que evitava falar o nome dele, porque ele podia escutar e matar a pessoa. E adivinha só como ele foi morto? Tiraram essa parte aqui do cara. Só que o cara era tão ruim que ele obviamente não foi pro céu, mas era ruim pra cacete pra poder ir pro inferno. Esse cara devia ser um babaca, viu? A aparência dele é bizarra. Ele tem um sorriso macabro, tem chifre, os olhos também são brilhantes que só peste. E vai ser basicamente assim que ele vai aparecer pra você. Você vai ver, né, um cara, né, normal, até que ele vai explodir. Vai ficar aquele cheiro horrível de entulho. A cabeça vai aparecer pra você. E essa cabeça aparece para avisar que você vai morrer de uma maneira horrível. Mas nem sempre você é o alvo. Às vezes é uma outra pessoa da sua família que vai morrer. Aqui, na minha opinião, é a mais bizarra. A besta fera é um demônio centauro. Você consegue saber que ela tá chegando quando você ouve umas galopadas junto com os latidos do cachorro, porque geralmente cachorro sente coisa maligna. As vítimas da besta fera geralmente são os cristãos que não seguem a Bíblia, os ateus e os cristãos praticantes. Os cristãos praticantes, ele só vai te deixar traumatizado. Você é capaz de enlouquecer por dia só porque olhou pra besta fera. Os ateus e os cristãos que não seguem a Bíblia é muito pior, porque ele não só traumatiza,
ele dá chicotadas na pessoa. As chicotadas são tão horríveis que você dá gritos pra cidade inteira ouvir. Essa criatura é tão bizarra que tem gente que faz oração pra não se encontrar com isso. E agora chegamos na pior. E eu coloco essa como pior porque é difícil dar cabo da vida desse bicho. Encourado, o único vampiro brasileiro. E diferente dos vampiros que vocês veem que pode morrer por luz do sol, estaca no peito, alho, esse aí não tem critério, minha gente. Você não consegue dar cabo da vida desse bicho. Pra você escapar do encourado, você tem que sacrificar alguma coisa. Animais, bandidos ou até criança. Você tem que deixar isso ou no final da sua cidade ou no final de algum vilarejo, que geralmente essa lenda foi inventada quando ainda tinha os vilarejos. É tipo uma oferenda pro encorado. E também dá pra saber quando o encorado chega. Os cachorros ficam com medo, gemendo. As galinhas, nada de ovo. Os urubus passam voando pelo céu, mas nunca ousam pôr as patas no chão. Eu vou ficando por aqui, tchau. Fui, domingo tem mais.